A paz do Senhor, estamos aqui hoje para juntos meditarmos na lição de número 3 deste segundo trimestre, essa lição que traz por título Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Amém? Estaremos aqui meditando no que Cristo deixou de mensagem para nós que somos a igreja dele nesta última hora. Eu destaco aqui nesse primeiro momento, já dando início a essa discussão dessa lição de número 3, no texto de referência que o autor usa para discorrer acerca deste assunto. Ele usa Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 e Apocalipse, capítulo de número 3, dos versículos 19 ao versículo 22. E eu destaco aqui os versículos 19 e o versículo de número 22. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós já começamos a entender qual que é o principal objetivo do autor dessa revista, sendo ele usado por Deus, ao discorrer acerca desse tema, Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. É que Cristo tem mensagens para nós. E nós precisamos absorver, nós precisamos entender, nós precisamos colocar em prática o que Cristo está nos falando, o que Cristo deixou para nós como mensagem neste livro de Apocalipse. Andemos mais. Ainda na introdução, aqui é destacado que diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo. Duas grandes verdades, dois grandes referenciais, duas grandes estruturas que a igreja possui nos nossos dias de hoje. É justamente o que ele está destacando aqui. Primeiro, sermos firmes na palavra de Deus. Bíblia o tempo todo, para que nós possamos adquirir estrutura para andarmos na presença do Senhor. Segunda, dependermos o tempo todo do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guia, Então nós estando nós embasados na Bíblia e com uma vida pautada naquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, nós vamos conseguir ser firmes e prevalecermos até que Cristo nos busque. Amém? E é importante observarmos que os tempos, os dias em que nós estamos vivendo são dias terríveis. E de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, e que inclusive nós estaremos junto com outros mestres, discutindo no decorrer desse trimestre, é exatamente aquilo que vai nos fazer entender, nos possibilitar entender que nós estamos vivendo na última hora, nos últimos dias. Então que o Senhor venha nos dar sede e fome de meditarmos, vivermos a Bíblia Sagrada e na dependência do Espírito Santo. Amém? O item de número 1 nos mostra ou traz para nós, como um subtema, como um assunto a ser discutido, a mensagem profética. E aqui nós destacamos Mateus capítulo de número 28, verso de número 20, que nos mostra que Jesus disse que sempre estaria com a sua igreja. Então, em todos os tempos, Jesus nunca abandonou a igreja que ele constituiu, a igreja que é a menina dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela nos mostra claramente que Jesus está na direção da igreja e nunca abandonou a igreja. Caminhemos mais. Ele destaca ainda que essas 7 igrejas que o livro de Apocalipse está trazendo discussões sobre elas para nós, na verdade, elas são 7 igrejas que representam a igreja de Cristo aqui na terra em todos os tempos, desde o seu início até a consumação dos séculos, que é quando Jesus estará consolidando a história da humanidade. Então essas 7 igrejas, elas não foram escolhidas porque tinha uma preferência X ou Y por elas, ou porque eram da Ásia, ou por causa disso ou daquilo. Mas a grande questão que a Bíblia nos mostra, essas 7 igrejas, relatando esses detalhes acerca delas, é porque as 7 igrejas nos mostram, representam a igreja de Cristo em toda a história, do início até o fim. Amém? Então, tudo que é discutido lá em Apocalipse, quando nós falamos das 7 igrejas, nós temos que extrair como lições para nós, como igreja no nosso dia de hoje.
E as gerações futuras vão continuar da mesma forma, porque é Cristo falando com a igreja através dessas 7. Amém? Diz mais, João, ele viu as coisas que Deus revelou para João. João conseguiu ver, João conseguiu ter visões, e à medida que Jesus, que Deus ia dando a ele essas visões, ele ia relatando. E então João viu que as igrejas, elas apresentam características que estão presentes nessas igrejas, que são essas 7 igrejas que estão sendo reveladas aí, as histórias delas, e que essas características são as características que sempre irão se desenvolver e serem frequentes nas igrejas de todos os tempos, de todas as culturas. Por isso, nós podemos aí compreender que, através dessas 7 igrejas, Deus está falando com todas as igrejas de todos os tempos e de todas as culturas. Mas é preciso sermos sensíveis a palavras de Deus que chegou até nós e à ação do Espírito Santo que continua avisando o povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja. Então, a igreja, ela sofre perseguições terríveis e a gente consegue ver isso no decorrer da história, no desenvolver da história. Nós conseguimos observar aqui, através dessas 7 igrejas que estão sendo relatadas, ideias de perseguição, de situações que surgem no meio da igreja para destruir, para derrubar a igreja. E aqui nós entendemos também que jamais haverá situações em que a igreja não será perseguida. Muito pelo contrário, em todo o tempo a igreja de Cristo ela será perseguida. Seja por exércitos, seja por filosofias, seja por ideologias, que aliás nos nossos dias de hoje, como existem ideologias e filosofias que têm perseguido a igreja e que lentamente ou em alguns casos até de forma brusca têm conseguido destruir a igreja de Cristo nos nossos dias. Além também da ciência, por exemplo, e muitos outros inimigos que têm perseguido a igreja e que têm tentado acabar com a igreja de Cristo na terra. Então nós precisamos estar firmados, atentos e vigiando o tempo todo para que essas perseguições não entrem nas nossas igrejas e não consiga destruir a igreja de Cristo aqui na terra. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera. Aqui não tem nem muito o que comentarmos, o texto em si ele já está nos falando exatamente acerca disso. Então, de acordo com esse item de número 1, nós entendemos que a Igreja de Cristo, no decorrer da sua história, está sendo representada aqui no livro de Apocalipse, com o discorrer da história ou das histórias dessas 7 igrejas. Então nós precisamos entender e colocar em prática tudo que Jesus está nos ensinando, a palavra de Deus nos ensinando através dessas 7 igrejas. Item de número 2, a mensagem de Cristo. As mensagens de Cristo para as igrejas, conforme nós extraímos lá dessas 7 igrejas, nos mostram características e qualidades admiráveis, mas sem esconder os erros dessas igrejas. Então, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Cristo, que nós temos como referencial na nossa igreja, ele vai sempre destacar as qualidades que nós temos, mas ele sempre também haverá de ver os nossos erros, apontar esses nossos erros para que nós possamos corrigir aquilo que estamos fazendo errado, para que possamos chegar ao fim da obra, ao fim do ministério de igreja, vitoriosos em Cristo e assim colhermos o fruto maior das nossas vidas, que é vivermos a eternidade com Ele e, além de tudo, termos aí a gratificação de concluirmos uma vida fazendo o projeto de Deus se desenvolver junto com uma igreja sadia, uma igreja sarada que não se contaminou e não se deixou ser derrotada pela perseguição do inimigo do mundo e da carne. Ainda diz mais, ao estudar as mensagens dadas a essas 7 igrejas, não podemos deixar de observar os seguintes pontos, as seguintes características. Nesses estudos, de acordo com o que é revelado nessas igrejas, está sendo revelado aqui vários títulos e atributos de Cristo. Então, Cristo se revela a nós
né, com os seus atributos, com as suas características, os seus títulos, de acordo com o que ele se revela, de acordo com a forma que ele fala, né, a essas igrejas. Mas também nos mostra aí, né, o ponto da qualidade encontrada. Então, assim, nos mostra que a igreja ela tem que ter qualidade e que a gente atingindo aí essa qualidade que a igreja nos proporciona nesse relacionamento com Cristo, consequentemente nós vamos atingir também uma qualidade de vida muito melhor e muito maior do que nós sequer conseguimos imaginar. Diz mais, exortação. Então, algumas das lições que nós extraímos daqui também é de exortação. E nós sabemos que o pai que ama, ele exorta seus filhos, né? Conselho e ordens, promessa ao que vencer. Então, todas essas mensagens nós encontramos de Deus para a igreja quando nós estudamos aqui as igrejas em Apocalipse. Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. E aí nós vivemos em dias em que muitos tentam enganar a Deus, tentam enganar as pessoas, mas nós precisamos lembrar que pelos atributos de Deus, nada e nem ninguém o engana, pois Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia nos fala que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia de todas as coisas em relação à nossa vida. Então, sabe de tudo. Além disso, Cristo expõe os erros e desvios doutrinários. Então, Cristo ele sempre vai doutrinar a igreja que o representa aqui na face da terra. Fez errado, ele vai exortar, ele vai repreender. Fez certo, ele vai mostrar, né, os atributos, ele vai elogiar e por aí vai. E quando ele nos exorta, é porque ele quer que nós venhamos a ter mudanças. Ele exige de nós mudanças para que nós possamos então chegar o mais perto possível daquilo que ele tem para as nossas vidas. Nas mensagens às 7 igrejas, todas terminam com promessas que falam da igreja reinando com Cristo, lá na vida eterna. Então, uma outra verdade que nos é revelada através desses estudos, né, é que a igreja de Cristo, a igreja que prevalecer, independente do tempo, independente da cultura, estará reinando com Cristo na eternidade. Então, além, né, da responsabilidade que nós temos, dos atributos, das vantagens que nós temos, né, dos benefícios de sermos cristãos, nós ainda teremos aí um benefício na eternidade, que é justamente reinar com Cristo para todo sempre. Passamos então para o item de número 3, já caminhando aqui para o final. A mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo é vital para a existência da igreja. Porque Cristo mesmo disse, né, desde o seu ministério aqui na terra, ele veio e ensinou, e ali ele já dizia que voltaria aos céus, voltaria para o Pai, mas que deixaria o Consolador para nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada. E esse ajudador é justamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está o tempo todo nos guiando, nos direcionando, principalmente a igreja, que é a instituição que Cristo deixou para que desse continuidade ao seu ministério. Então, o Espírito Santo de Deus, ele sempre estará presente na vida da igreja. E a igreja tem que ter essa ciência, a igreja tem que buscar cada dia mais intimidade com o Espírito Santo, para que entenda qual é o caminho, qual é a forma que nós, como igreja, devemos prevalecer. Caminhamos mais. Jesus faz a promessa de enviar outro Consolador, que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo o que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo e convenceria o mundo do pecado e da justiça e também do juízo. É o que nós acabamos de comentar. Quem que é esse Consolador que Jesus anuncia? O Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que dá sentido à realização na vida cristã. Então o Espírito Santo ele nos preenche, ele nos faz entender, ele nos faz captar o verdadeiro sentido de vivermos a vontade de Deus como igreja, né? Ao ser revestido de poder, o cristão fala em línguas que são concedidas pelo Espírito. Então, quando nós temos, né, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, normalmente quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós sentimos Ele em nós. E aí nós inclusive recebemos dele o dom, né, de falarmos em línguas estranhas e tantos outros mais, né? É o que está dizendo aqui. Olha só, os dons espirituais são do Espírito Santo.
e Ele reparte na igreja como quer. Então, dom de cura, dom de falar em línguas, dom de revelação, né? Então, são tantos dons que existem. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas que são usadas com esses dons, dizendo que elas têm o dom, né? Ah, eu tenho o dom de cura. Ah, eu tenho o dom... Não, nós não temos dons nenhum. Os dons são do Espírito Santo. Mas quando Ele quer usar alguém para que uma obra, no intuito de que Cristo seja exaltado e manifestado, o Espírito Santo nos dá um desses seus atributos. O Espírito Santo nos dá um desses seus atributos para que nós possamos ser usados conforme Ele tem de projeto, para que o nome de Cristo seja exaltado e a obra, o projeto de Deus seja desenvolvido e concluído. Amém? Então, se você é usado pelo Espírito Santo de Deus, Ele te capacita, né, com algum dom e você, né, assim faz a obra de Deus, não diga jamais, eu tenho dom. Não, você é usado com o dom do Espírito Santo de cura, de interpretação de língua e por aí vai, de acordo com o que Ele te der. Amém? Caminhamos mais. O Espírito Santo está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Engana-se quem pensa que consegue andar nos caminhos do Senhor por conta própria. Sem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós falhamos. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos guia, que opera em nós e que nos faz manter essa trajetória, entendendo o que Deus quer para as nossas vidas. Isso daí está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11, capítulo 14, versículo 17, Efésios 1, 14. Né? Então nós encontramos tudo isso lá e vamos entender que para que possamos andar segundo a vontade de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, precisamos e dependemos do Espírito Santo em todo o tempo. Amém? E já concluindo, nós precisamos entender a importância do arrependimento. Quando nós pecamos, cometemos pecados, nós precisamos arrepender, assim como Cristo exorta as suas igrejas. Além disso, nós precisamos também preservar e obedecer a Deus, preservar os mandamentos de Deus, preservar aquilo que Deus tem por princípio e obedecermos tudo quanto Ele nos ensina. E por fim, precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. E por fim, precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo para que possamos nos achegar à presença de Deus, caminhando sempre segundo e conforme a vontade dEle. E principalmente, para além de chegarmos na presença dEle, também entendermos, compreendermos e conseguirmos colocar em prática aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor seja cada vez mais enraizada em nossos corações e que nós venhamos entender que Apocalipse é uma mensagem de Cristo para nós que somos a igreja desta última hora. Amém? Deus nos abençoe, até a próxima.